Bom, pessoal, mais uma aula de português. Gêneros textuais narrativos é uma continuação da aula anterior. Para relembrarmos, nós sabemos que a principal característica de uma narração é contar uma história ficcional ou não, geralmente contextualizada em um tempo e espaço nos quais transitam personagens. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romance, biografia, etc. Nós vamos estar mergulhando mais a fundo em alguns destes tipos narrativos. A começar por conto, que é uma obra de ficção, um texto ficcional, que cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, pontos de vista e enredo. Nós temos aqui alguns exemplos de contos famosos, que é Branca de Neve e o Caçador, de 2012, Enrolados, de 2010, Shrek, muito conhecido, de 2001, João e Maria, Caçadores de Bruxas, de 2013. Temos aqui a crônica, que é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. A linguagem da crônica costuma ser leve e marcada por coloquialidade, que é a linguagem do dia a dia. E não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esses gêneros são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Por ser um gênero nascido na cidade, deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Na cidade é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Daí eu não trouxe o exemplo por conta da primeira aula eu ter trazido um texto que era uma crônica. Vocês podem estar até olhando novamente. Temos aqui a fábula, que é um texto narrativo alegórico e curto, escrito em prosa ou verso, no qual as personagens são geralmente animais com características humanas, como a fala, os costumes e etc. E apresenta um ensinamento, uma lição moral para o homem. Como as fábulas criticam usos e costumes e até pessoas, os autores usavam os animais como personagens para fugir de alguma possível perseguição. Aí tem aqui do lado uma fábula muito conhecida, que é a serpente e o cabrito, que diz assim: uma cabra que andava a pastar com o filho pisou sem querer uma serpente com os pés. Esta, assanhada, levantando-se um pouco, picou a cabra numa teta. Mas, como o filho logo viesse a mamar e chupasse com o leite o veneno da serpente, salvou a mãe. Qual a moral dessa fábula? Bom, a moral da história, em muitas situações da vida, os inocentes pagam por acontecimentos alheios e essa breve fábula registra um desses acontecimentos. Temos aqui também outro gênero textual narrativo que é o romance, que também é muito conhecido, que ele pertence ao gênero narrativo da leitura, pois apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo. Um romance apresenta 4 elementos em sua estrutura: narrador, personagem, enredo e tempo. Narrador é aquele que conta o que aconteceu na história. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de romance muito conhecido, tanto em filmes e literatura. Filmes, temos aqui Uma Linda Mulher, de 1990, o Titanic, de 1997, Ghost, de 1990. Temos aqui os literários, né, que são os romances literários, que é o Ateneu, de 1888, de Raul Pompeia, Vidas Secas, de 1938, de Graciliano Ramo, Fogo Morto, de 1943, de José Lins do Rego, e Grande Sertão Veredas, de 1956, de Guimarães Rosa. Temos aqui a nossa atividade. Vocês precisarão estar
assistindo a aula direitinho para respondê-la. E escreverão no caderno. E a primeira pergunta diz assim: escolha um dos filmes citados como exemplo na aula acima e responda. Letra A. Quais os personagens? Letra B. A história narra sobre o quê? Segunda questão, complete. A crônica é um gênero textual? Completa. A linguagem da crônica? Se completa. Cada cronista tem? Tarará, se completa. Terceira. Leia a fábula O Cão e a Carne e responda qual a moral dessa história. A fábula diz assim: um cão levava na boca um pedaço de carne e, ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe estar maior e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro de água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem outra. Só para ajudar vocês, para não ficar nenhuma dúvida, vocês estarão lendo essa fábula aqui e vão dizer qual a moral dela, qual o ensinamento ela nos traz para as nossas vidas, qual a aplicabilidade que podemos estar fazendo para as nossas vidas. Quarta questão, mencione as características de letra A, um conto, letra B, uma crônica, letra C, uma fábula, letra D, um romance. Obrigada a todos e até mais. Que Deus abençoe a todos.